Rapaz, para quem achava que a venda da SAP do Vasco não ia sair, que as negociações não iam avançar, está completamente enganado. Salve, salve, rapaziada. Megamente aqui falando. Tamo junto para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar um pouco da venda da SAP do Vasco, que já está bem avançada as negociações. Vamos falar também a situação dos técnicos do Vasco, técnicos que o Vasco procura, técnicos que o Vasco tem como prioridade e as conversas estão avançadas. Para quem acha que Renato Gaúcho é o número um foco do Vasco, está enganado. Então, nesse vídeo, eu vou soltar algumas das informações que você precisa saber para ficar inteirado sobre esses fatos. Do Renato Gaúcho não é a preferência principal do Vasco. Renato Gaúcho não é o número um, né, em preferência do Vasco. Nesse vídeo eu vou te falar. Mas primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre a venda da SAF do Vasco. As conversas para a venda da SAP do Vasco seguem em etapa avançada com o empresário Marco Lamarck. Ligado à família do Banco Crefisa, ele aparece como principal interessado depois da saída da 77 Patris, né? Segundo a apuração recente, a reunião entre Lamarck e a seguradora ACAP, que detém a parte da 77, foi considerada produtiva e agora deve haver um encontro direto com o Vasco para avançar as tratativas, né? Fontes indicam que a venda está praticamente acertada, né? E a conclusão pode acontecer entre março e abril de 2026, se tudo caminhar conforme o esperado nos bastidores, né? A intenção é que o comprador adquira até 90% da SAF, mas qualquer movimento acima de 70% dependeria da aprovação na Assembleia Geral Extraordinária do clube. A venda ainda precisa da aprovação da CAP, detentora da fatia da antiga 77, e de trâmites jurídicos e associativo normal, né? Societário normal. Depende muito da 77 querer vender ou não, mas vai vender, não adianta, vem com essa não. A vinda também precisa. Há também uma discussão sobre a regra da CBF que podem impactar influências de familiares, de dirigentes e mais de um clube. Isso tem sido citado em alguns comentários da imprensa, né? Quer dizer que eles estão querendo botar como se fosse a mesma coisa, a Crefisa e o Marcos Lamarck, que não é, que o Marcos Lamarck tem independência financeira, então não é a mesma coisa. A negociação está sendo conduzida pela diretoria do Vasco, liderada por Pedreiro, após o clube retomar o controle da SAF em disputa judicial com a 77. O processo passou por diversas fases e análise de NDAs assinado com potências interessados e agora foco na parceria com a máquina, né? As tentativas estão avançadas, as tratativas estão avançadas e podem ser concluídas no máximo nos próximos meses, entre abril e março e abril, com o empresário Marco Lamarca como principal comprador. Mas ainda depende das reuniões finais, aprovação de associados e regularizações legais, né? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do Vasco com relação a técnicos, sondagem de técnicos que o Vasco pretende comprar. A situação do Vasco é a seguinte: o Vasco da Gama demitiu o Carlos Fernando Diniz após derrota na semifinal do Campeonato Carioca. Todos sabemos disso, né? O clube já confirmou o Bruno Lazzaroni como treinador interino enquanto define o novo comandante. Renato Gaúcho, interesses e negociação. O mais forte nome no momento para assumir o Vasco é Renato Gaúcho, que está livre no mercado desde que saiu do Fluminense em setembro de 2025. Vale lembrar que Renato Gaúcho saiu do Fluminense porque não aguentou também as críticas vindo da arquibancada, vindo da imprensa, também fez a mesma coisa que o Coutinho fez. Então o Vasco tem que pensar bastante para ver se, né, contrata Renato Gaúcho, ou mesmo para ser o técnico do Vasco no momento. Conversas foram abertas entre Vasco e a staff de Renato Gaúcho para uma possível contratação. Ele teria sido sinalizado positivamente ao interesse, mas ainda não há proposta oficial selada. Segundo informações de bastidores, o Vasco prioriza Renato Gaúcho e considera a possibilidade de um contrato até o final de 2027, com algumas exigências salariais e de comissão técnica. Além dele, o clube também avalia outros nomes, como estrangeiros e treinadores em atualidade, caso a negociação não evolua, claro, lógico.
O contexto do interesse do Vasco é o seguinte: a diretoria quer alguém com experiência e capacidade de liderança no elenco para estabilizar a equipe após o início da temporada instável. Né? Renato tem um histórico, né, heróico, respeitado no futebol brasileiro e já trabalhou em clubes grandes, o que pesa a favor nas tentativas. O Vasco está em negociações com o Renato Gaúcho como principal candidato para ser o novo técnico, mas o acerto ainda não está definido. O clube confirmou um treinador interino e segue em busca de alguém definitivo, com negociações que podem se acelerar nos próximos dias. Além de Renato Gaúcho, que está sendo como principal nome na mira do Vasco da Gama, pode assumir como treinador, a diretoria vascaína também tem outros nomes fortes no radar para substituir Diniz. Nomes de estrangeiros que aguardam. Arthur Jorge, treinador português, ex-Botafogo, que foi campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo em 2024, é um dos nomes mais sonhados pela cúpula vascaína. Mas sua contratação é mais complicada devido a multas contratuais e salários altos no clube atual, Al Rayyan do Catar. Marcelo Galhardo também, que é ídolo e técnico argentino, que estaria em despedida do River Plate, também está no radar do Vasco como opção de impacto para comandar a equipe. Outros nomes pontuais que aparecem em listas e rumores, alguns veículos e votações apontam nomes como Martim de Michelis, Jorge Sampaoli, Fernando Gago, Roger Machado, e David Ancelotti e Bruno Lage e outros, mas como sugestão de torcedor ou candidatos em enquete, não negociações oficiais. Renato Gaúcho é tratado como prioridade na conversas iniciais. Arthur Jorge e Marcelo Galhardo são outros nomes que caem peso nos bastidores e aprovados pela diretoria, mas ainda sem propostas oficiais, tá ligado? Entendeu? Com o limite, o orçamento limitado, o Vasco tem receita menor que muitos clubes grandes, especialmente após período de desempenho instável e falta de classificação para as principais competições internacionais. Isso limita bastante o quanto o clube pode oferecer em salário e em pacote da comissão técnica, principalmente quando comparado a clubes que competem na Libertadores e têm receitas maiores, salários altos dos técnicos estrangeiros. Treinador Arthur Jorge e Marcelo Galhardo têm salários muito altos de média de futebol brasileiro e oferecem pacote como comissões técnicas grandes e benefícios. Esses valores acabam sendo incompatíveis com o orçamento atual do Vasco. Sem um grande aporte financeiro externo, né, para patrocinadores novos ou venda de jogadores. Né? Arthur Jorge e Marcelo Galhardo costumam ter multas contratuais elevadas nos seus clubes, o que significa para o Vasco pagar uma multa, um valor extra, além do salário deles. Isso acarece demais a operação. Então, ou seja, para o Vasco tirar o Arthur Jorge do clube dele, o Vasco teria que pagar uma multa de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, mais um salário de entre 2, 3 e 4 milhões de reais, coisa que é inviável hoje para o Vasco. Então, se você concorda comigo, Marcelo Galhardo, o Vasco tem que pagar, o Vasco tem condições de pagar essa multa rescisória de 5 milhões de dólares? Com certeza o Vasco não tem. Então não adianta querer somente trazer um técnico gabaritado, tamanho desse Arthur Jorge, mas não ter dinheiro para pagar, né, a multa rescisória dele, que é um valor muito astronômico, e o salário dele também é astronômico, que é um excelente treinador, vale o investimento, vale. Mas será que o Vasco tem esse dinheiro para pagar nesse momento? Eu acho que não tem e nem vale a pena. Mas se você gostou do vídeo, chegou até aqui essa parte do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar aqui no vídeo, né, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente coloca aqui, né? Deus queira que dê tudo certo, nas negociações e o Vasco consiga ter êxito nessas contratações, êxito nessas negociações e consiga trazer um treinador que venha no Vasco para somar, um treinador como Arthur Jorge, com mentalidade de campeão. Não adianta trazer. Renato Gaúcho, para mim, na opinião, já disse em outros vídeos, não é o ideal para o Vasco no momento, nem nunca. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Demais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.